Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres, milagres. Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o missionário Alan e estamos aqui juntos em mais um vídeo do canal para que venhamos a nos aprofundar nas escrituras sagradas e lançar por terra todas as falsas doutrinas que tentam levar as pessoas para o caminho do erro, do engano e da condenação. Então, já vamos fazer a nossa oração para começar o vídeo de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais esse privilégio de estarmos aqui buscando o teu conhecimento, a tua sabedoria. Nos auxilia em mais esse estudo de hoje e que venhamos a estar firmados cada vez mais no teu evangelho puro e santo, na tua sã doutrina, Pai. Não nos deixe sermos enganados, mas fica conosco nos guiando pelo caminho da verdade e da vida, que é o teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, e que seja feita a tua vontade eternamente. Amém. E o tema do vídeo de hoje é Espiritismo, a doutrina de demônios. Então, já vamos trazer aqui acerca dessa doutrina a qual foi criada e construída no século XIX. Mas já vamos começar com aquele que foi o responsável por criar essa falsa doutrina. E o seu nome é Leon Hippolyte Denisard Rivail, mas conhecido por Allan Kardec. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Ele foi autor, educador e escritor, mas também ele foi maçom. Sim, ele foi um maçom que se aliou com a maçonaria antes de construir a sua doutrina. E é possível identificar muitos princípios maçônicos dentro do espiritismo. Ele resolveu se denominar Allan Kardec por dizer que descobriu que na sua encarnação passada ele foi um druida, a qual o seu nome era esse, Allan Kardec. Mas em registro nenhum é capaz de confirmar isso. Vejam só um trechinho do vídeo do Valdo Vieira, que é também um grande influente do espiritismo. Veja o que ele vai falar acerca da maçonaria. Quais os pontos positivos e negativos da maçonaria? Seus rituais são evocações ingênuas do passado? São sim, não há dúvida. Eu sou mestre maçom. Sabemos também que Allan Kardec era maçom, que Leon Denis, que sucedeu Allan Kardec, também era maçom. Então sabemos que a maçonaria também está por trás do espiritismo. Eu sou mestre maçom, fiquei lá 6 meses e eles me deram o kit plasma. A maçonaria abriu uma opção de coisa, não ficou tão hermética, tão fechada, mas mesmo assim. Eu descobri que eu era maçom, as portas todas se abriram. Eu cheguei a usar isso para poder comprar livro, umas coisas que eu fazia até no exterior. Vejam também esse trechinho do vídeo de Divaldo Franco, que também é um grande líder espírita, em que o próprio Divaldo Franco vai confirmar que Allan Kardec realmente era maçom. Esta ordem sagrada, na tradição de todos os estudiosos da história, vai estabelecer que o universo provém da realidade de um olho que tudo vê. Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, que foi considerado maçom, graças ao que foi encontrado na sua casa. E como maçom,
No período de 1840 a 1850, ele resolveu estudar acerca de eventos espirituais, a qual estavam acontecendo naquele período com muita frequência. E a partir daí, em 1858, ele resolveu fundar a Revista Espírita e também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Allan Kardec, por ser maçom, ele tinha planos malignos para tentar trazer essa doutrina à aceitação das pessoas. E assim como aconteceu no passado com Constantino, a Igreja Católica, e também como aconteceu com a Umbanda, com o Candomblé, pegando os santos do catolicismo para eles e transformando, fazendo disso um sincretismo, não foi diferente com Allan Kardec. Para que muitas pessoas viessem a aceitar essa doutrina de espiritismo, ele resolveu pegar o cristianismo e fazer um sincretismo religioso e misturar a sua doutrina acerca dos espíritos com o cristianismo. E foi isso que resultou no espiritismo. E não sou eu que estou falando isso. O próprio Allan Kardec deixou registrado em suas palavras o que ele queria com o espiritismo. Em notícias bibliográficas, em Evangelhos Explicados, na Revista Espírita de junho de 1866, a qual ele disse: no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós nos limitamos às máximas morais, que com raras exceções são geralmente claras e não podem ser interpretadas de maneira diversa, e também não foram jamais sujeito de controvérsias religiosas, é por essa razão que nós começamos por aí, a fim de sermos aceitados sem contestação, aguardando do resto que a opinião geral se encontre mais familiarizada com a ideia espírita. Então, meus irmãos, a gente está encarando aqui não é com qualquer um, mas é com uma pessoa de uma lábia sábia para saber fazer com que as pessoas acreditem em suas ideias. E ainda tem mais. No Livro dos Médiuns, na segunda parte dele, que foi lançado em fevereiro de 1880, no capítulo 27, no tópico 301, na terceira questão, vamos ver mais um tipo de manipulação. Vemos aqui mais uma sábia forma de enganar a muitos, a qual, em sua pergunta, uma suposta pergunta que ele faz aos espíritos, eles tendem a responder da seguinte forma: cumpre-nos, façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Então Allan Kardec, ele não era qualquer um, meus irmãos. Ele era esperto, assim como qualquer um da maçonaria. Ele faz isso para tentar enganar muitas pessoas. Isso é apenas um dos servos da maçonaria, porque são muitos que se infiltraram em outras religiões. Ele se apoderou de forma maligna do Evangelho de Deus e manipulou as Escrituras Sagradas para tentar defender a sua doutrina. É isso que eles fazem, esses falsos profetas. Pegam versículos isolados, texto fora de contexto, para criar uma ideia, um pensamento, uma doutrina que vai levar muitos à condenação e até ao inferno. Então devemos nos atentar para não nos firmarmos nisso. Eu posso falar por experiência própria, meus irmãos, porque eu já fiz parte dessa seita, a qual eles pegam versículos isolados, como eu já citei, e eles fazem uso dos seus próprios ensinamentos, tentando dizer que são da parte de Deus, mas que não tem nada da parte de Deus. Apenas heresias, apenas abominações a qual Deus descreve na sua palavra, porque se consultar com os mortos é heresia, e acreditar em reencarnação também é uma tremenda heresia. O espiritismo kardeciano, ele não tem nada de cristão, porque ele está aliado com a falsa ciência, a qual
interpreta a criação de todas as coisas como evolucionismo. É isso que o Espiritismo acredita, que assim como a ciência fala que nós evoluímos de uma bactéria e assim fomos evoluindo do macaco, o Espiritismo também acredita que nós evoluímos como seres espirituais, como espíritos elevados. E a gente tem que reencarnar várias vezes para que esse espírito venha a evoluir a cada reencarnação e assim a gente pagar pelos nossos pecados dessa forma. Meus irmãos, isso é uma tremenda de uma heresia, de uma abominação, uma blasfêmia contra a palavra de Deus, porque a gente acreditar que vamos reencarnar várias vezes para poder evoluir, isso é, com certeza, você jogar no lixo o sacrifício de Cristo. Se a nossa salvação está firmada em várias reencarnações, então não tem motivo de Cristo ter vindo à Terra. O sacrifício dele aqui foi em vão. O sacrifício dele aqui não teve motivo nenhum, se a gente for acreditar nessas coisas, nessas heresias, nesses falsos ensinamentos. Tomemos cuidado para não se deixar ser levado por qualquer vento de doutrina, meus irmãos. Devemos estar aliados com a palavra de Deus, porque esses caminhos alternativos vão levar muitos ao inferno. E não é só com a falsa ciência que o Espiritismo está aliado, mas também com a agenda alienígena, a qual eles creem que tem vida em outros planetas. E isso é um engano, meus irmãos. Alienígena não existe. Isso é um grande engano, a qual muitos acreditam. Porque vai chegar um momento em que os anjos caídos, eles vão vir à Terra, eles vão se manifestar entre nós e eles vão se colocar como seres alienígenas. Mas eles só vão fazer isso para assim dominar, para que eles venham a implantar a marca da besta, o reino do anticristo na Terra. Não acreditemos nessas mentiras que o sistema implanta nas pessoas. E os espíritas acreditam que quando eles estão se comunicando com os mortos, eles acham que são os mortos, que as pessoas que viveram aqui, que eles estão se comunicando. Mas não é isso, meus irmãos. Os espíritos a qual eles estão se comunicando são demônios, são os espíritos Nephilim, os espíritos que foram os gigantes no passado, os filhos dos anjos caídos, que se envolveram com as mulheres. E se a gente for nos aprofundar nisso, o livro de Enoque ele nos dá um entendimento acerca disso, onde no capítulo 15, versículo 8, vai falar que os seres, os gigantes, eles são seres espirituais juntamente carnais, porque os anjos eles são espirituais e eles se envolveram com as mulheres da terra, que são físicas, terrenos. E com isso criaram seres híbridos, espiritual e carnal. E com isso Deus, ele castigou esses seres abomináveis, híbridos. E dessa forma, lá no capítulo 15 do primeiro livro de Enoque, versículo 8, Deus deixa bem claro na sua palavra que esses seres seriam chamados de espíritos malignos. Eles habitariam entre nós como castigo por causa dessa perversão que os anjos caídos fizeram. Então, esses espíritos a qual eles se comunicam são os espíritos desses seres demoníacos. Onde lá em Enoque ainda vai falar que eles, como castigo, Deus faria com que eles tivessem sede e fome e não pudessem ser saciados. Por isso que esses espíritos, quando dominam a pessoa fica querendo satisfazer os seus prazeres carnais, porque são influenciados por esses seres malignos. E a gente tem uma passagem bastante importante lá em Lucas 16, versículo 19 ao 31, a qual fala Jesus do rico e Lázaro, onde o rico vai para o inferno e Lázaro vai para o seio de Abraão. E o rico, ele quer se comunicar com seus familiares para dizer que o inferno existe, para que eles viessem a se voltar para os caminhos de Deus. Mas lá fica bem claro que os mortos não podem se comunicar com os vivos. E que mesmo se os mortos voltassem, os vivos não acreditariam. Então, a gente vê que não tem como os mortos se comunicar com os vivos. Isso não é permissão de Deus. Quando a pessoa morre,
ela está adormecida e ela só irá acordar de novo na ressurreição, quando Cristo voltar. Se ela for justa, ela ressuscitará para a vida eterna. Mas se ela foi perversa, se ela rejeitou os ensinamentos de Deus, ela será ressuscitada para a vergonha e o castigo eterno. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é deixado bem claro que ao homem só é permitido morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então reencarnação não existe, porque é querer tirar o crédito da morte de Cristo, é querer deixar nulo o sacrifício do Filho de Deus naquela cruz. Venhamos, ó meus irmãos, nos aliar apenas à palavra de Deus, que é a verdade. Comunicação com os mortos é abominação aos olhos de Deus. Apartai-vos dessas práticas que são detestáveis aos olhos de Deus, onde fala em Deuteronômio 18. E venhamos a estar em obediência aos mandamentos de Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, e assim seremos salvos. Então, eu vou ficando por aqui, espero poder ter despertado o entendimento de vocês, meus irmãos, e que possamos estar em mais um vídeo aqui do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso e Yahuwah Tsevaot nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Salvador, Yeshua HaMashiach. Amém.